Olá, vamos acompanhar as senhas desta segunda-feira. Acompanhe. As senhas do Antigo Testamento encontramos em Jeremias, capítulo 32, versículo 19. Tu vês tudo o que as pessoas fazem e tratas cada uma de acordo com o seu modo de agir e de viver. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, o profeta Jeremias pede esclarecimentos de Deus nesta nossa passagem. Este nosso bloco de versículos, que vai do 16 ao 25, mostram os feitos de Deus na vida do povo de Israel. Tudo aquilo que Deus já tinha feito. É um rememorar. Nos versículos anteriores aos nossos, o profeta Jeremias ele compra um campo em Anatote. Por meio dessa atitude que aconteceu durante o cerco final de Jerusalém, Jeremias provou sua fé na restauração da Palestina depois do cativeiro. Eles estão passando um momento difícil, tem um exército invasor e ele faz esse gesto de comprar essas terras. Por quê? O que tem aí por trás, pastor? É que tudo iria voltar ao normal, pois Deus é maior. É que a lei na época, existia a lei do resgate, ordenava que se um hebreu necessitado estivesse para vender sua terra a fim de pagar suas dívidas, seu parente próximo deveria resgatar a terra, isto é, comprá-la para devolvê-la ao dono. A atitude de Jeremias teve significado maior quando lembramos que Anatote já tinha caído nas mãos do inimigo. Assim, sua atitude não teria significado se não fosse pela esperança de restauração de todo o povo de Israel. Quer dizer, tudo vai voltar ao normal. A compra foi feita, mas uma onda de dúvidas tomou conta do profeta e ele orou com o espírito angustiado a Deus. E o nosso versículo justamente está num bloco onde o profeta lembra de todos os feitos de Deus com o povo de Israel, tudo que Deus já tinha feito. E este Deus tudo vê e tudo sabe, como encontramos nas nossas senhas. Tu vês tudo o que as pessoas fazem e tratas cada uma de acordo com o seu modo de agir e de viver. As senhas do Novo Testamento encontramos em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Nós temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Timóteo, o jovem líder designado pela igreja, deve levar a cabo certas tarefas. Deve dedicar-se à leitura pública das Escrituras Sagradas, à exortação, quer dizer, ao chamado de atenção, e também ao ensino. Nestas instruções temos o modelo do culto da igreja primitiva, da igreja antiga. Primeiro, devia-se ler e expor as Escrituras. Em última instância, as pessoas não se reúnem para ouvir opiniões de um pregador ou pregadora, se reúne para ouvir a palavra de Deus. O culto cristã está centralizado na Bíblia, quer dizer, o centro é a palavra de Deus. Este é o centro, não o pastor. Deve haver também o ensino. A Bíblia é um livro difícil e, portanto, deve ser explicado. A doutrina cristã não é fácil de compreender, mas o ser humano deve ser capaz de explicar a esperança que há nele. Não tem muito sentido exortar, ou quer dizer, chamar a atenção de uma pessoa, ou até convidá-lo ou convidá-la para ser cristão e cristã, se não compreender o que é ser uma pessoa cristã. O pregador cristão, cristã, é uma pessoa que se dedicou muitos anos de sua vida para obter uma preparação para explicar a fé a outras pessoas.
libertando-se, né, dos deveres e das tarefas comuns da vida para pensar, estudar e orar para poder expor a respeito da palavra de Deus. Em nenhuma igreja pode existir uma fé duradoura sem um pregador, uma pregadora que ensine. Deve haver exortação. A mensagem cristã deve terminar sempre em uma ação cristã. Como assim? Logo depois da pregação de uma palavra, né, da palavra da Sagrada Escritura, deveria-se fazer algo. Alguém disse que todas as mensagens, sermões, né, deveriam finalizar com o desafio: o que faremos em relação a isto, meus amigos e minhas amigas? Né? O que a gente pode fazer agora em relação a isso? Não é suficiente apresentar a mensagem cristã como algo que deve ser estudado, conhecido, compreendido. Tem que ser apresentado como algo que deve ser levado a cabo, quer dizer, deve ser vivido. O cristianismo é a verdade, mas é a verdade em ação que deve se colocar em prática. Não é só ter lido, né, um monte de vezes a Bíblia ou um texto várias vezes, mas é também viver conforme a vontade deste Trino Deus. Deve haver oração. Todos se reúnem na presença de Deus. Pensa-se no Espírito de Deus. Separam-se fortalecidos por Deus. Nem a pregação, nem escutar durante o culto, nem a ação consequente no mundo é possível sem a ajuda do Espírito de Deus nas nossas tarefas diárias. Por isso devemos colocar tudo nas mãos e sob a proteção do Trino Deus. Por isso Paulo aqui lembra a Timóteo o que é ser uma unidade, uma comunidade, uma pessoa cristã. Nós temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Pensemos nisso. Amém. E que a paz, a bênção, a proteção do Trino Deus venha sobre nós, nos ilumine e fortaleça. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau e até a próxima.